Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Hoje a gente vai fazer aqui uma análise, meus amigos, sobre a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes no que diz respeito à ação penal 2668, né, que gerou toda a polêmica aí, porque a mídia tradicional brasileira vendeu a tese de que, apesar de discordar das condutas de Bolsonaro, que é um absurdo se proibir o Bolsonaro de dar entrevista, que é um absurdo se proibir um pai de ter contato com o filho, e isso é falso, né? Primeiro, o Bolsonaro não está impedido de dar entrevista, inclusive o ministro Alexandre de Moraes deixa isso bem claro ao responder a decisão ali, a explicação apresentada pela defesa do Bolsonaro para explicar se ele descumpriu ou não descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, e infelizmente ele descumpriu. Mesmo ele descumprindo as medidas cautelares, o ministro Alexandre de Moraes disse que neste momento não irá decretar a prisão preventiva dele, e aqui eu vou trazer para vocês a minha análise estritamente técnica, tá? Ministros do STF não têm de fazer cálculo político, tá? Eu sei que muita gente vai discordar da minha opinião aqui, porque vão, se ele prendesse Bolsonaro agora, iriam tornar ele Marte, porque a vitimização dele... Vocês precisam entender que Bolsonaro vai se vitimar o tempo inteiro como ele tem se vitimado. Bolsonaro não tá com tornozeleira eletrônica porque o Xandão dormiu e acordou e falou, hoje de manhã eu não tenho nada para fazer, vou mandar colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Não foi por isso. Tanto que o pedido nem foi feito por ele. O pedido para que se implementasse outras medidas cautelares foi feito pelo Procurador-Geral da República, na verdade pela Polícia Federal, junto com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco. Certo? Então ele vai se vitimar. Por isso que eu acho muito perigoso ficar fazendo cálculo político. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas eu volto a dizer, a minha análise aqui ela tem que ser técnica. E aqui, talvez, se eu fosse um mero palpiteiro, sei lá, né, que quisesse só trazer a minha opinião, não estou dizendo que quem discorda de mim é palpiteiro, tá? Mas eu estou falando que no meu caso, como eu me apresento como alguém técnico, eu não posso vir aqui ser meramente um palpiteiro e falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Neste caso, eu trago as minhas análises aqui como alguém que é técnico, alguém que é especializado em história, especializado em ciência política, que estuda direito e que conhece a lei. E pelo que a lei diz, o que o Bolsonaro fez é motivo de decretação de prisão preventiva há muito tempo. E me deixa muito preocupado a decretação não acontecer por vários motivos. Primeiro, a percepção que a sociedade tem de que a lei para o preto, pobre e periférico é mais rígida, enquanto para pessoas ricas, abastardas ou do debate público nacional, como é o caso do Bolsonaro, ela é mais flexibilizada. Porque sim, a gente tem gente, inclusive nesse mesmo inquérito, nessa mesma ação penal, que acompanha o... Que tem outras pessoas, né, que foram presas já, como é o Braga Neto, como é o próprio Marcelo Câmara, por exemplo, nesse mesmo bojo aí da investigação da trama golpista, que tiveram situações muito menos gravosas que o Bolsonaro, mas que infringiram as medidas cautelares e que por isso tiveram a conversão dessas medidas em prisão preventiva, e o Bolsonaro mesmo ultrapassando todos os limites, não se tem. Certo? Quero deixar isso bem claro para vocês aqui. E para mim o que mais me incomoda é o próprio ministro reconhecer na decisão aqui no finalzinho o seguinte, cadê? Ele deixa claro aqui, não há dúvida de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas em favor de Jair Messias Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito. Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como as alegações de defesa de Jair Bolsonaro, né, a ausência de fazer, o tanto que o Bolsonaro, para mostrar boa-fé, ficou calado, né, até que o ministro proferisse a decisão dele, isso acabou sendo aceito. Mas o que é que eu estou trazendo para vocês que não adianta a gente ficar vendo esses cálculos políticos para que Bolsonaro não crie narrativa. No dia daquela coletiva ali que os antipatriotas bolsonaristas que estavam com a bandeira do Brasil defendendo os Estados Unidos da América fizeram ali no Congresso Nacional, a senadora Damares Alves deu uma entrevista dizendo que o STF e o ministro Alexandre de Moraes são muito malvados, mandaram 2 senhoras de volta para a cadeia. E isso não pode acontecer, que são claras violações dos direitos humanos. O que a senhora Damares esqueceu de citar para vocês é que o pedido de regresso à prisão dessas senhoras só ocorreram depois que elas violaram mais de 1000 vezes as medidas cautelares diversas à prisão. Vocês não ouviram errado não, tá? Depois de violarem mais de 1000 vezes as medidas cautelares diversas à prisão,
o ministro Alexandre de Moraes foi e pediu que elas voltassem para o sistema carcerário. Por quê? Porque elas não estavam cumprindo as medidas cautelares que seriam diversas, ou seja, que seriam medidas que impediriam a prisão, para que elas não fossem presas. Seriam colocadas outras medidas, mas se elas não cumprissem, elas seriam presas. E como eu estou dizendo, mesmo elas sendo presas após descumprirem, segundo informações publicamente divulgadas aí, mais de 1000 vezes as medidas cautelares diversas da prisão, a Damares foi para lá dizer que se teve violação dos direitos humanos, que prenderam 2 idosas, que isso mostra a crueldade do ministro Alexandre de Moraes. Ela não falou que as idosas foram presas de novo porque estavam em liberdade, com medidas cautelares diversas à prisão para que não ficassem presas, e descumpriram as medidas 1000 vezes. Então vocês acham que ficar fazendo um cálculo político vai fazer com que, quando o Bolsonaro seja preso, condenado e preso, a extrema-direita vai vir a público e vai falar assim, não, realmente, a gente tem de vir aqui reconhecer que, apesar de tudo que aconteceu, nós criticamos o ministro Alexandre de Moraes, mas no final desse processo, a gente reconhece que o processo foi justo, que o processo garantiu a presunção de inocência, direito ao contraditório e a ampla defesa do Bolsonaro. Eles não vão fazer isso. Por isso que eu acho errado fazer cálculo político. Ah, Carlito, mas se prendesse agora, Bolsonaro iria se vitimar. E desde quando o Bolsonaro não está se vitimando? Desde quando? Porque ele se vitima todo dia. Ah, eu perdi a eleição porque o TSE se juntou com o PT para me derrotar. Ah, a lei só funciona para mim e para os outros não é aplicada. Qual crime eu cometi? Que golpe? Golpe sem arma, sem exército na rua. Ele se vitima todos os dias. Mas um ponto que eu preciso trazer aqui que eu achei extremamente importante envolvendo o ministro Alexandre de Moraes é que ele deixou claro aqui o ponto que a extrema-direita estava mentindo, né? Dizendo que ele tinha sido impedido pelo ministro Alexandre de Moraes de conceder entrevista. E ele faz questão de deixar claro que em momento nenhum o Bolsonaro foi impedido de ser entrevistado. O que ele foi impedido, segundo o ministro Alexandre de Moraes traz bem claro aqui, é de transmitir ou retransmitir conteúdos de áudio, vídeo, de entrevistas em qualquer das plataformas de redes sociais de terceiros, utilizando o modus operandi da extrema-direita bolsonarista no que diz respeito ao gabinete do ódio. Tanto que, aqui na página 5 da decisão, que tem 7 páginas, ele fala o seguinte, ó. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. Ou seja, por que ele está falando isso? Inclusive esse mais aqui está errado, né? Era o mais sem i. Mas enfim, a justiça é cega, mas não é tola. Por que ele fala isso aqui? Porque o pessoal está falando, mas se o Bolsonaro der uma entrevista para a CNN Brasil e aí um apoiador dele repercutir na rede social aquele corte, ele vai ser punido? Não, se um apoiador repercutir, não. Mas se tiver uma ação orquestrada com o modus operandi de falsear o que está sendo disseminado e de maneira organizada, e como diz o ministro, a justiça é cega, mas não é tola, dá para perceber claramente quando a ação ela é orquestrada, aí você pode ter sim um entendimento claro de que aquela ação foi orquestrada e que seria uma maneira de tentar burlar a determinação cautelar imposta. Tanto que ele até cita aqui na página 6 também que o Eduardo Bolsonaro teria justamente feito isso, né? Quando o Bolsonaro exibe a tornozeleira eletrônica para o público que não tinha acesso à rede social e o Eduardo Bolsonaro repercute. A escalada autoritária promovida por Alexandre de Moraes acaba de atingir outro patamar. Dessa vez a decisão absurda de proibir meu pai de dar entrevistas. Aí mostra o Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica e dizendo que ele foi impedido de dar entrevista. E aí ele fala claramente que não foi proibido em momento nenhum o Bolsonaro conceder entrevistas. Inclusive lá no final da decisão dele ele salienta de novo, tá? Ele salienta de novo aqui, ó. Na última página, página 7, ele fala de novo aqui, ó. Diante do exposto nos termos 21, mantenho as medidas cautelares impostas, ressaltando novamente que dentre elas inexiste, ou seja, não existe qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados, pelos mesmos fundamentos que rejeitam os embargos de declaração, porque a defesa dele disse que queria entender o que a decisão queria falar. E ele deixou claro que queria falar o que ele está dizendo, que o Bolsonaro não está impedido de dar entrevista.
Tanto que na página 3 ele também fala de novo: em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. O que é que ele disse que é proibido? Tá aqui, explicadinho, ó. A explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividade criminosa com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como, entre aspas, material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. E aí ele mostra o exemplo, no caso do Eduardo Bolsonaro, que deixa claro: na presente hipótese, isso aqui na página 6, tá? Na veiculação pelas redes sociais de discurso proferido por Jair Messias Bolsonaro na Câmara dos Deputados por seu filho, também investigado, momentos após os acontecimentos, constata-se a tentativa de burlar a medida cautelar, demonstrando a utilização do ilícito modus operandi anteriormente citado, que é o quê? Produz a peça e o gabinete do ódio ou a base bolsonarista replica imediatamente a mesma narrativa. E aqui ele frisa na página 7. Efetivamente, não há dúvida de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito. Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como as alegações da defesa de Jair Bolsonaro, ausência de intenção de fazê-lo, observando rigorosamente as regras impostas, o ministro entendeu que não caberia prisão preventiva. Eu já discordo, como eu disse, porque para mim teria de ser, neste caso, prático. Não seria nem draconiano, porque no caso do Bolsonaro não está sendo draconiano, tá? A lei só é draconiana quando é para preto, pobre e periférico. Basta ver que você teve de mudar a lei de drogas no Brasil, porque todo preto, periférico, favelado, preso com baseado era traficante. Então não se pode ter esse tipo de peso, dois pesos e duas medidas. A justiça não é cega, não tem uma balancinha ali que mostra igualdade, para a gente dizer que não está enxergando quem é certo e quem é errado. Porque neste caso, ministro, você pode até dizer que a justiça ela é cega, mas não é tola. Mas nesse caso, eu acho que ela está sendo conveniente. E não se pode ser conveniente. Volto a dizer, eu sei que muita gente vai discordar, vai dizer que não, que o ministro acertou, porque o Bolsonaro geraria a narrativa de coitadismo dele. Ele já está fazendo isso, como eu citei aqui para vocês. Vou dar outro exemplo para vocês que ele não vai... Nossa, a partir de agora eu vou respeitar tudo que o ministro Alexandre fez e ele está respeitando o meu direito. Eu vou provar de novo para vocês que ele não vai atuar assim. Basta ver e entender, por exemplo, tá? A fala da Damares, que eu já citei, que prenderam 2 idosas. Ela não cita que as idosas descumpriram as medidas cautelares mais de 1000 vezes. E também quando alguns veículos da mídia tradicional têm falado ali, nossa, é um absurdo, o Bolsonaro está impedido de falar com os filhos. Não tem isso na medida cautelar que foi colocada nele lá. Ele não está impedido de falar com filho nenhum. Ele está impedido de falar com criminosos que estão sendo investigados em ações penais, em inquéritos, que tiveram ali a numeração apontada na decisão das medidas cautelares. Nós, e nem a justiça, temos culpa de o Bolsonaro ter colocado o filho para cometer crime junto com ele. E por conta disso, o filho dele está sendo visto como um membro investigado desses inquéritos e também de algumas ações penais ali, o Bolsonaro, e por isso está impedido de ter contato. Basicamente por isso. A justiça não está separando um pai do filho. A justiça está impedindo que criminosos investigados tenham contato. Simples assim. Tá certo? Mas deixa aqui o comentário de vocês. Eu sei que muita gente vai discordar da minha visão. Como eu disse, eu entendo o cálculo político, mas eu discordo pelos motivos que eu trouxe aqui. Porque além de já existirem elementos técnicos para se ter a prisão preventiva decretada contra o Bolsonaro, a própria decisão, se vocês lerem aqui, por exemplo, tem alguns trechos que dá a entender que o ministro proibiu o Bolsonaro de usar as redes sociais e proibiu que se usem de forma orquestrada as redes sociais no lugar dele, para não gerar, por exemplo, risco à ordem econômica e à ordem pública, por exemplo. Motivos que ensejam a prisão preventiva. Mas eu quero a sua opinião, tá certo? Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixe o seu like e vamos ver os desdobramentos de toda essa situação. Grande abraço, meus amigos, e tchau!